E aí, tudo bem? Se você está cansado da maneira que você vive, se você olha ao redor da sua vida e você não está feliz com as coisas que estão aí, ou pelo menos a maioria das coisas, se você não tem aquilo que você gostaria de ter, ou pelo menos a maioria, se você não se sente inspirado, se você não se sente feliz, se você não se sente excitado com a sua vida, se você está ansiando coisas melhores, olá, olá, meu nome é Eugênio e seja bem-vindo ao canal, o que é normal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência própria, né, sobre como a tão conhecida lei da atração funciona. Então tá, aconteceu mais ou menos, não aconteceu mais ou menos, não, aconteceu no final de 2013, tá? Eu moro aqui em Taiwan desde 2006. Tá chovendo, hein? Vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo aqui. Senão eu vou ter que deixar para depois. Mas enfim, anda chovendo todos os dias aqui. Então vamos lá. Eu acho, se eu não me engano, foi em dezembro. Dezembro ou janeiro, né? De 2013. E eu estava em casa. Eu medito, tá? E estava meditando. Estava sozinho. Minha esposa estava a trabalho na China. E foi debaixo de uma árvore, procurar uma árvore aí porque tá chovendo. E eu tava com essa vontade, sabe, de fazer anos já, de ver minha mãe. Porque a última vez que eu tinha visto a minha mãe foi em 2006, tá? E então já fazia quase 8 anos, né, que eu não via ela. E eu já tinha tentado, né, eu dou aula numa creche, aula de inglês. E como estrangeiro, né, eles falavam assim pra mim, ó, eu te dou, sempre quando eu tentava, todo ano eu tentava, né, e ó, te dou uma semana, no máximo 2 semanas, para ir para o Brasil, e você tem que encontrar alguém para te substituir, que seja outro estrangeiro, né? E eu nunca conseguia isso. Né? E 2 semanas, né? O Brasil não vale a pena. Pô, fazia 8 anos que eu não via minha mãe, né? E uma viagem para o Brasil, no mínimo, o quê? 30 horas, até eu chegar em casa, né, de viagem. Sem dizer o fuso horário, tudo, enfim. Então, todo ano eu tentava, não dava, né? Mas nesse dia em particular, que eu estava meditando, eu tinha fechado meus olhos, tudo, né? Depois da minha meditação, de acabar de meditar, ainda estava naquela onda cerebral feira, né? Que é bem. Como é que eu posso explicar? É como se você está quase pegando no sono, tá? E você está bem relaxado, enfim. Eu comecei a lembrar, porque minha mãe tinha mudado para uma cidade, ela estava morando em. Minha mãe muda bastante, né? Mas ela estava em Uberaba, Uberlândia, né? Daí foi para Uberaba, aí meu irmão mudou para Franca, que não sei se ainda é a capital do calçado, né? Onde eu tinha morado lá na década de 80, né? Quando era moleque. E eu tinha amigos lá, e depois eu tinha mudado para Lorena, interior de São Paulo, em Vale do Paraíba, e eu sempre lembrava dos meus amigos, né? E eu sempre quis ir lá, rever eles, mas nunca tive essa oportunidade. Aí, em 94, eu fui pro Japão, e já perdi o contato de todo mundo. Enfim, nesse dia aí, depois da minha meditação, eu comecei a pensar, nossa, a chuva aumentou, hein? Eu comecei a pensar assim, lembrando, sabe? Como eu estava no feira, né? Na onda cerebral, e eu tinha fechado meus olhos e me vi lá em Franca, né? Revendo os lugares que eu morei, encontrando com os meus amigos de infância, né? Mas aquela lembrança, assim, real, sabe? Só que a lembrança de quando eu era pequeno. Aí eu passei por essas imagens na minha cabeça e o que geraram sensações, como se estivesse acontecendo ali, eu estivesse ali, né? E revendo a minha mãe, né? E meu irmão, comendo comida brasileira,
E eu senti assim, nesse momento, né, que como fazia tanto tempo que eu não via minha mãe, né, 8 anos, e que eu merecia ver ela, né, que eu merecia essa viagem. E nada naquele momento, nenhuma voz naquele momento veio falar para mim, ó, gente, não vai dar. Eu não lembrei daquelas questões, né, lá da minha escola, do meu trabalho. Não, eu só tive naquele momento ali, sabe? Então, foi num domingo, tá? E eu lembrei disso e fiquei com aquela sensação gostosa, sabe? Acho que foi um processo mais ou menos de uns 15 minutos, mais ou menos. Mas foi muito forte, porque eu senti uma emoção de estar revendo a minha mãe, de estar revendo meus amigos, de estar indo naqueles lugares que, né, onde que eu brinquei na minha infância, indo na igreja, na catedral lá do centro de Franca, na Rua do Comércio, morei na Rua do Comércio lá, perto do cemitério da Saudade. Tinha um convento das freiras lá que eu ia lá, né, pegar fruta, às vezes roubava, às vezes pedia, né, porque era moleque. Ó, tá chovendo mesmo. E, enfim, tudo isso. Tá. Aí, parei de meditar, né? Bom, depois que eu fiz isso, saí e fui fazer minhas coisas, né? E na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, eu. A galera tá aqui de baixo aqui por causa da chuva. Enfim, eles estão falando alto, né? Mas não tem outro lugar para mim aqui agora. Mas vamos lá. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar, né? Eu fui trabalhar na segunda-feira e na hora que foi bater o cartão lá, minha chefe, ela olhou para mim e falou, eles me chamam de John aqui, né? Que seria João no Brasil. Mas meu nome é Eugênio. Enfim, falou, Eugênio, o que você tem, né? Você tá triste, né? Eu peguei e falei, então, saudade da minha mãe, faz 8 anos que eu não vejo minha mãe. Então, mas você não vai agora lá pro Brasil então, né, final do ano, pá? Eu falei, eu sempre tentei, né, mas vocês me dão uma semana, 2 semanas de folga. E precisa arrumar um professor, né, um substituto, um estrangeiro. Onde que eu vou arrumar um estrangeiro aí? Coçando, né, sem fazer nada. Enfim, daí eu saí e atravessei a rua porque são duas escolas, né? Eu tava conversando com a dona da escola, ela conversou comigo. Aí eu atravessei a rua, fui lá pra creche, trabalhei na parte da manhã, né? Aí né, que lá é um prédio, né, de 4 andares. E aí eu desci para ir na hora, que era hora do almoço, eu desci, a minha gerente pegou e chamou, Eugênio, você quer ir pro Brasil, né? Então, eu te dou 2 semanas para você ir pro Brasil, e mas precisa arrumar um substituto, né? Tá. Aí eu peguei e falei, ó, a dona lá deve ter falado com ela, sei lá, o que foi isso, né? Mas imagino que não, né? Que minha dona, eu conheço minha dona, ela não ia se incomodar de ligar para gerente para ter esse papo, né? Mas enfim, eu nunca perguntei isso. Eu tava olhando aqui, gente, eu esqueci o nome dessa fruta aqui, ó. Se vocês lembram, eu lembro que era Maria Preta, sei, eu lembro que eu comia muito delas aí no Brasil. É a primeira vez que eu vejo aqui em Taiwan, isso aí. Olha. Enfim, aí, e o nome da minha gerente ela, é linda, né? Aí eu peguei e falei pra ela, olha, não tem como, já tentei, não tem como eu arrumar um professor, né, estrangeiro, e 2 semanas pra mim não dá, porque a viagem é longa, tem um fuso horário, é caro pra caramba a passagem, né? Tá, peguei e fui almoçar. Aí eu voltei, é, voltei pra trabalhar, aí eu trabalhei na parte da tarde, eu trabalhei até as 4, aí eu saí, aí a gerente pegou e falou assim pra mim, ó, eu conversei com os outros professores de inglês aqui, né, que são os taiwaneses, eu sou o único estrangeiro de lá. E eles aceitaram, né, dar aula, dar aula, que, substituir as suas aulas, né? Perdão, português aí, gente, tá enferrujado. Aí eu peguei e falei assim, mas como assim, né? Então, porque lá é assim, né? Como eu sou o único estrangeiro, eu dou aula para todas as classes lá, né? E os outros professores,
né? Eles, né, na creche, eles também dão aula para todo. Bom, são duas professoras lá na creche, né? Então elas compartilham as aulas, né? Mas eu dou aula para todas as classes lá. E também tem na outra escola, do outro lado, que é na parte da tarde, tipo assim, depois das 4h30, é como se fosse um cursinho, uma escola de línguas, mas lá é só inglês, né? E cada professor lá tem mais professor também. Eles pegam uma classe, e uma, duas ou três classes, e ensinam elas, tipo, 3 vezes por semana, né? Mas eles estão com esses estudantes, assim, por exemplo, primeira série, segunda série, terceira, eles vão indo com eles, até a sexta série lá. Só que como eu já disse, eu dou aula para todas as classes, né? Só que uma vez só por semana, né? Aí esses professores que dão aula 3 vezes por semana, a minha gerente falou assim, não, eles vão dar quatro vezes por semana, eles vão cobrir a sua aula, né? Eu falei, pô, legal, né? Mas 2 semanas é muito curto para mim também, né? E aí ela pegou e falou, então, tá vindo um feriadão chinês, o feriadão chinês aqui é como se fosse carnaval, mais ou menos na mesma época, né? Que eles seguem o calendário lunar aqui. É geralmente em janeiro. E dependendo, né? Tem uns que são 9 dias de folga, tem uns que são 10, tem uns que são 7, né? Eu não lembro quando que foi, mas ela falou assim, ó, você pega uma semana antes, aí você tem essa semana de folga, que é do feriadão, e uma semana depois, são 3 semanas, né? Eu falei, ó, 3 semanas aí vira, né? E eu já arrumou substituto para mim, tudo, né? Aí eu acho que você foi. Acho que foi no outro dia. O que aconteceu a primeira vez foi na segunda-feira. Aí na terça-feira, tá? Ela falou comigo e falou que já deu tudo certinho, já conversou com todo mundo. E eu falei, não, peraí, a minha esposa não tá em casa. O feriadão se eu não me engano, era 2 semanas já para chegar o feriadão. E a minha esposa está na China, não vi se tem passagem. Geralmente, quando chega feriadão, muita gente viaja, fica mais caro, e bem mais caro, sabe? 30, 40% mais caro, sei lá. E fica mais difícil para pegar passagem, né? E aí eu peguei, olhei na internet, nossa, tava difícil. Aí eu liguei pra minha esposa, eu falei, eu tenho que falar com minha esposa, tudo. Eu falei com ela, não, eu tenho uma sobrinha, né, que começou a trabalhar com agência de turismo, de viagem, né? E eu vou falar com ela. Aí tá. Aí, enfim, ela falou com ela, né? Eu também tava olhando na internet. O preço de passagem estava caro pra caramba. Nossa, eu lembro que eram uns 80 mil, 90 mil, quase US$ 3.000. Muita grana. Aí tá, mais ou menos na quarta ou na quinta-feira, minha esposa pega e fala, ó, consegui uma passagem para você, né? Menos de US$ 2.000. Aí para tal data, né? E tá tudo confirmado, né? Aí depois que tudo confirmou, foi assim, uma semana. Foi antes, menos de uma semana. Porque acho que foi confirmado mesmo na sexta-feira, tudo. E aquela experiência que eu tive depois da minha meditação, foi no domingo, né? Domingo mais ou menos na hora do almoço. Eu acordei um pouco mais tarde, domingo eu acordo mais tarde. Então foi menos de uma semana, estava tudo confirmado para mim ir para o Brasil, né? E, sabe, as coisas foram encaixando, assim, eu fiz muita pouca coisa. Parece que realmente todos os caminhos apareceram sem esforço, sabe? E eu tava meio que naquela sensação assim de, nossa, que loucura, né? Não tinha caído da ficha ainda. E tanto que eu até decidi, né? Não falar pra minha mãe, ia ser uma surpresa. De eu ir pro Brasil e eu queria surpreender ela lá, fazer uma surpresa para ela. Não falei para ninguém lá do Brasil. E eu lembro que aí chegou a data, né? Entrei no avião e, nossa, foi uma viagem longa, mas enfim, foi 2014, né? Janeiro de 2014. E eu cheguei lá, cheguei em São Paulo, era acho que 11 da noite, lá no aeroporto, né? Aí peguei um ônibus, fui lá pro terminal Tietê e fiquei esperando lá, acho que umas 2 horas. Eu peguei um ônibus para ir para Franca, 5 horas de viagem. Acho que. Ah, não, peraí. Mas enfim, eu lembro que eu cheguei em Franca, eram as 5 da manhã, ou 4 da manhã, sei lá. Aí, 4, 5, né? Eu peguei um táxi e eu olhando lá a cidade, né? O caminho que ele tava indo onde minha mãe morava, que eu nem sabia. Tipo, peraí. Naquela época minha mãe tava no centro, tá? Aí cheguei lá e eu conhecia o centro lá, porque eu tinha morado lá, né? Aí eu lembro que eu cheguei lá, né?
na casa lá e tava escuro ainda. E eu batia, ninguém atendia. Aí, né, a casa da minha mãe é aquela que tem um portão, né? E na frente, assim, já tem a janela pra rua, né? E ela abre a janela, assim, o taxista ainda tava me esperando lá, que eu falei pra ele, me espera aí, porque, né, tava com um monte de mala, né? E vamos ver se tá certo o endereço aqui, e se é minha mãe mesmo. Aí ela abre a porta, a janela, assim, com aquela cara de sono, pá, assim, olhando. 8 anos que eu não via ela, né? Ela é o gênio, meu filho, que não sei o quê. E ela chama Humberto, e eles vão pra fora assim, me abraçam, e o taxista experienciando tudo aquilo, né? Mas foi muito 10, gente, muito 10 mesmo. Foi uma experiência, assim, que hoje eu sei o que aconteceu. E bom, é uma história longa, tem muito mais coisas. Eu não vou falar isso tudo aqui. Se vocês estiverem interessados, se vocês estiverem vindo esse vídeo aí, vocês põem uma mensagem aí, um comentário, e eu posso fazer a parte 2 para vocês. Mas o que eu quero compartilhar com vocês sobre essa experiência minha? O que? Em primeiro lugar, aquele domingo foi muito importante. Agora eu entendo como é que funciona, né, a lei da atração. Aquele domingo, voltando lá no comecinho, né? Eu estava muito saudoso, eu me vi lá, eu experienciei lá, e como eu já tinha vivido nessa cidade, como eu sempre queria ter voltado para lá, né? Eu me vi lá, realmente, eu tive, eu morei 8 anos lá na Rua do Comércio, não, 7 anos, na pracinha, brincando lá, me vi tudo depois revendo a minha mãe, meu irmão, sabe? Foi muito assim, muito assim, como se estivesse acontecendo realmente, né? E as sensações, os sentimentos, as emoções que isso aconteceu, que eu senti naquele momento que estava acontecendo isso, foram muito reais, muito reais. E outra coisa, eu me senti, não, não é que no direito, eu me senti assim, que eu merecia isso. E sabe, sem dúvida, não teve aquela vozinha na minha cabeça falando, mas não, tem todos esses problemas. Nesse dia, não, nada, não lembrei de nada. Eu só fiquei nesse aí, nessa sensação gostosa, curtindo, revendo, essas emoções muito fortes, essas lembranças. Eu tinha fechado meus olhos e, sabe, tava lá mesmo, realmente. Então, o que eu quero explicar para vocês é isso aqui, que agora eu sei, né? Quando você quer mudar a sua vida, você quer alguma coisa, você não pode pensar assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e porque quando você fala isso, quer dizer que você não tem isso. E quando você não tem isso, essa é a imagem, essa é a energia, a frequência que você está. Esqueci como é que fala a palavra, mas eu vou falar a palavra emitir. Eu queria falar outra palavra, né? Você está emitindo esse sinal, essa frequência. É isso que você está dando lá para fora, né? E você sente, e quando você trabalha, né? E assim, você pensa, não, vou mudar, eu quero atrair essas coisas para mim, eu quero mudar de vida, eu quero isso, eu quero aquilo. E você, às vezes, você fica assim, vem aquela palavrinha, mas meu salário não é o suficiente, mas isso, aquilo, sabe? Qualquer situação dessas resistências que o seu cérebro, esse é o seu cérebro, fala para você, não é você não, é o seu cérebro. Porque quando você realmente quer alguma coisa, uma coisa natural, assim, que se você não pensar nos obstáculos, parece que é real, igual quando você era criança, lembra? Que você sonha assim, pensa, você imagina e você tá vivendo aquilo ali, né? E você tem que voltar a fazer aquilo ali, não resistir. E, como tudo é prática, nossa, tá maior barulho aqui, né, gente? Todo lado da rodovia aqui, tem avião passando. Espero que, bom, eu vou tentar editar e tirar esses sons aí. Tudo é prática, né? Por exemplo, quando você começou a andar de bicicleta, você caía muito e depois você fica melhor, melhor e melhor. Qualquer coisa na vida é prática. E essa, né, a lei da atração, eu vou chamar lei da atração porque ainda não achei um nome melhor, mas é sincronicidade, alguma coisa, você se conecta com isso, tá? Você tem que praticar. Então, começa com coisas pequenas, né? Porque se você
começar com coisas grandes, e geralmente coisas grandes, elas demoram mais, porque a gente está na 3D, né? A 3D, ela trabalha mais devagar. E, e você vai ficar assim, sabe? Esperando aquela expectativa, e isso é outra resistência, porque se você está esperando, você não tem. É esse sinal que você está mandando lá fora. Então não é bom. Então você pensa em alguma coisa bem simples que você quer, tá? Você pode pegar uma quantidade de sei lá, vamos lá que eu quero trazer para minha vida, materializar, assim, R$ 200. R$ 200 ou R$ 300 ou R$ 100, tá? Mas não que você esteja que trabalhar. Bom, não pensa no como também, né? Outra coisa que eu falo para vocês, não pensa no como. Porque quando você pensa no como, o seu cérebro que vai pensar, e o seu cérebro é limitado, tá? Ele é muito limitado. Eu tenho 51 anos, tanto dependendo da experiência que eu tenho, é o que eu sei, acabou. E meu cérebro vai buscar a melhor maneira de obter o que eu queira, né? Mas não pense no como, e se veja, né, recebendo isso que você quer, com detalhes, mas tem que ser com detalhe mesmo, e você tem que experienciar e vendo assim esse dinheiro chegando, né, ou às vezes, sei lá, alguém dando esse dinheiro para você, ou você encontrando esse dinheiro, um presente, alguma coisa assim. Tem que ser bem, sabe, você se imagine assim. E se você tiver exemplos na sua vida disso, é melhor ainda, porque você já passou por isso, fica mais fácil ainda. Mas você pensa nisso, né, sem resistência, você vive isso, e tem que ser um negócio assim que, uma emoção que traga a você uma emoção legal e forte. Quanto mais forte e boa essa emoção for, mais fácil fica, tá? Porque a energia que está emitindo lá fora, ela é mais forte, entendeu? Então começa com coisa pequenininha e, né, pensa nela. Sempre quando você está num estado bom, você lembra dela, fala, é mesmo, aquele dinheiro vai entrar na minha vida, mas não pensa no como, não pensa, só curta. Você tem que se sentir excitado, você tem que se sentir bem. Lembra desse exemplo que eu dei para você, né, de quando eu estava meditando, e eu lembrei dos mínimos detalhes, eu estava saudoso, o que eu ia fazer quando eu chegasse lá, eu queria ir em tal lugar, visitar o lugar, buscar os meus amigos, será se eu encontrar os meus amigos de infância, como é que eu ia encontrar eles, sabe, com detalhes, assim, cada vez que eu pensava assim, vinha assim, essa sensação diferente, sabe, bem forte mesmo, de curiosidade, de antecipação, mas ali, sabe, eu estava presente naquele momento. O importante é você estar presente naquele momento, porque só existe o agora, tá? Não pensa no depois, não, é no agora. Você tem que imaginar que isso já aconteceu, tá? Tipo, quando você, eu nessa meditação, né, depois da meditação, pós-meditação, eu não imaginei que ia vir para mim. Eu me imaginei lá como um sonho, como se você estivesse sonhando um sonho lúcido, que eu estava experienciando tudo isso, já estava olhando ao redor e imaginando o que minha mãe ia falar, imaginando como é que meus amigos iam estar, a aparência deles, né? Naquela época foi o quê? 20, 25 anos depois, né? E se eles já estavam com filhos, casados, e sabe, aquela curiosidade, e olhando para lá e para cá, e me lembrando das brincadeiras que a gente tinha. Então eu estava no momento. O importante é você estar vivenciando isso que você quer. E, e sentir isso como real, e não duvidar, e você tem que praticar isso. Né? E faz isso a todo momento que você lembrar, qualquer momento do dia, sabe? Você lembrou, mesmo, isso vai vir, não, você experienciando isso, né? E vai fazendo isso sem expectativa, sem resistência, tipo, aqueles pensamentos que o seu cérebro vai falar, que isso é voodoo, isso aí não existe, tá? Não. Quando vem aquela vozinha, você bloqueia e se conecta de novo, tá? Naquele seu pensamento, naquele sentimento de que você tá tendo isso já, né? E pratica isso. Pratica isso. Ó, se você puder escrever no papel, num caderno, alguma coisa assim, e com detalhadamente daquilo que você quer, e todo dia ler isso, começar a mandar energia e imaginar o que isso está acontecendo na sua vida, quanto mais você fazer isso, mais energia você está mandando para fora, e isso vai vir com, vamos dizer assim, no tempo certo, é devido para você. Bom, gente, mas é aquilo que eu falei para você, começa com coisa pequena, porque tudo é prático, né? E se você, não que você começar com uma coisa maior, um desejo enorme, sei lá, um sonho
que você tem aí, ele não vai funcionar. O problema é que, se você não tem prática, a tendência é você olhar lá fora e as situações da sua vida, e isso vai refletir, você vai falar para você assim, não, isso não vai acontecer, é impossível. Aí pronto, aí já vai atrapalhar tudo. Então começa com coisas assim que, uma viagem para algum lugar, um restaurante que você queria ir, mas fica difícil porque é caro, ou um namorado, uma namorada, pessoa que você gosta, entendeu? Qualquer experiência que você queira, que você vê que não seja impossível, né? E que você consegue imaginar e sentir, experienciar ela já como se estivesse acontecendo nesse momento, tá bom? Bom, isso aí, gente, eu tenho que ir porque eu tenho que trabalhar também, né? E o tempo não tá legal. Mas enfim, o vídeo ficou longo, mas é difícil explicar essas coisas com poucas palavras, né, gente? Vocês entendem, né? Isso é uma coisa assim que é difícil colocar em poucas palavras. Não tem como fazer isso, uma mágica e pum, colocar no seu cérebro lá, igual Matrix, né? Fazer um download lá. A gente tem que ter o mérito, a gente tem que aprender, usar e melhorar e ficar cada dia melhor no que a gente quer e é assim que a vida funciona, né? A gente tem que ter o mérito. E lembre que eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, nós somos iguais, estamos apenas vivendo experiências diferentes, né? Nós somos filhos do universo, filhos de Deus, e Ele fez a gente a imagem e semelhança dele. E Ele é o nosso pai, nossa mãe amoroso, e Ele dá tudo pra gente. E nós, como criadores, nós criamos a nossa vida e Ele nos dá a liberdade para experienciar tudo isso, entendeu? Mas esse é, gente, beijo no coração e se cuidem.